você se sente insuficiente, invisível ou até mesmo esquecida, esse vídeo aqui pode mudar completamente a forma como você se enxerga e como o mundo passa a te enxergar também. Porque hoje eu vou te mostrar 7 passos reais para reconstruir a sua autoestima de dentro para fora, antes mesmo de 2026 chegar. Então esse vídeo aqui é para você, mulher, que se compara o tempo todo, que sente que perdeu o brilho, vive tentando ser forte, mas está cansada por dentro. E muitas vezes finge que tá tudo bem. E eu não vou vir aqui com vídeo de motivação vazia, com frases prontas. Não tem aqui maquiagem emocional. Porque esses 7 passos reais que eu vou te passar vão te ajudar a reconstruir a sua autoestima de dentro para fora. Esses passos, eles não dependem da sua aparência, da sua idade, não dependem do seu passado e muito menos da aprovação de ninguém. E eu te garanto que se você ficar aqui comigo até o final, você não vai sair desse vídeo se sentindo perfeita, mas você vai sair daqui se sentindo mais inteira. E a primeira coisa que você precisa entender antes da gente começar com esses 7 passos é que a autoestima baixa, ela não nasce do nada. Ela vai nascendo aos poucos ali, quando você aprende a engolir o choro, vem quando você aprende a se adaptar, quando você aprende a não incomodar, ou quando você aprende a se diminuir para caber. Então ninguém acorda de um dia para o outro e decide, eu quero ter autoestima baixa. Isso, ele é construído. E a melhor parte é que tudo que é construído pode sim ser reconstruído. E o que realmente é autoestima? Vou te explicar aqui o que ninguém te explicou ainda. Autoestima é você não se achar linda todos os dias, você não se sentir confiante o tempo todo, é você não ser extrovertida ou uma pessoa dominante. A sua autoestima é a forma como você se trata quando ninguém tá te vendo. É aquela conversa que você tem consigo mesma quando você erra, sabe? É quando você se respeita quando você sente medo. É aquele momento em que você se sente fiel a si mesma quando você poderia se abandonar. E se você sente que em algum ponto aí da sua história você se abandonou, então esse vídeo é exatamente para você. Mas antes de continuar qualquer coisa aqui, já se inscreve no canal, porque esse aqui é o nosso espaço seguro para mulheres que querem aprender a se reconstruir. Mas chega de blá 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 e vamos para o passo número 1. Primeira coisa que você precisa fazer é parar de se trair para ser aceita. Porque o primeiro lugar onde a sua autoestima morre é quando você começa a se trair para ser aceita. Quando você diz, tá tudo bem, quando na verdade você quer dizer que não tá. Você aceita menos do que o que você merece só para não ficar sozinha. Aquele momento que você se cala para não gerar conflito. Porque toda vez que você faz isso, algo dentro de você registra. A minha vontade não importa tanto assim. E a autoestima ela é construída num lugar completamente oposto disso. E mulheres com autoestima baixa, elas não são mulheres fracas. Elas são mulheres que aprenderam desde cedo a sobreviver. Só que sobreviver não é o mesmo que viver. E agora eu vou te fazer uma pergunta que você vai responder para si mesma. Para aí por 2 minutos e analisa. Qual área da sua vida você tem se abandonado para simplesmente ser aceita? E esse é o seu primeiro passo. É você perceber quais são essas situações. O passo número 2. Você não é o que te aconteceu. Porque talvez você esteja carregando aí culpas que não são suas. Feridas que você não causou. Histórias que te marcaram, mas que não te definem. Porque a rejeição, ela não define o valor. O abandono não define identidade. E relacionamentos fracassados não definem quem você é. Eles definem sim comportamentos, mas eles não definem o seu destino. A autoestima, ela começa a melhorar quando você consegue separar o que aconteceu de quem você é. E você precisa entender que você não é uma mulher quebrada. Você é só uma mulher ferida que está em processo de reconstrução. Talvez você pense aí, eu sou assim mesmo, eu não consigo ser diferente. Ou então, eu não tenho confiança. Só que isso não é verdade. Isso é algo que você se condicionou a acreditar. E tudo que foi condicionado, ele pode sim ser reprogramado. Passo número 3. Você precisa entender que a autoestima ela não vem do seu espelho. Entenda que se a autoestima viesse da aparência, mulheres lindas jamais chorariam escondidas no banheiro. Porque você pode emagrecer, comprar roupas novas e ainda assim
se sentir vazia por dentro. Porque, na verdade, o seu problema talvez nunca tenha sido o seu corpo, mas sim a relação que você criou consigo mesma. A autoestima não é apenas você olhar no espelho e gostar do que você vê, mas é você se olhar por dentro e se respeitar. Eu te garanto que a mulher irresistível não é a mais bonita da sala, é a que não negocia a própria dignidade. E se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, eu peço que você já deixe o seu like para que o YouTube entenda que ele é relevante e entregue para mais pessoas. Depois, se você não gostar, lá no final você tira o seu like. Mas dá agora, porque senão no final você pode esquecer. E aqui nessa parte, com relação ao espelho, eu quero falar para vocês sobre mim, sobre a minha história com a autoestima. Hoje em dia, né, eu tenho 4 irmãos e eles tiram sarro, né, falam que eu e meu outro irmão, nós temos autoestima elevadíssima. Nem sempre foi assim. Eu era uma adolescente com baixa autoestima. Pra quem não me conhece, eu sou baixinha, eu usava óculos na minha adolescência e eu sempre fui muito magra. Eu me achava muito magra. Isso fazia com que eu tivesse autoestima péssima. E eu cheguei a pedir pra minha mãe me levar em endocrinologista pra tomar remédio, porque eu queria engordar, e a endocrinologista falou pra mim, graças a Deus, ela falou, não vou te dar remédio, porque daqui a alguns anos você vai voltar aqui pedindo o contrário. Falou, vai malhar, vai fazer alguma coisa pra você ganhar massa. E é isso, gente, minha autoestima era péssima porque eu me achava muito magra. E aí, conforme os anos foram passando, conforme eu fui amadurecendo, eu comecei a ver qualidades em mim que antes eu não via. E eu comecei a me olhar de uma forma diferente. Eu comecei a me valorizar. Eu percebi que com essa autovalorização, as pessoas ao meu redor também passaram a me valorizar. Como se o espelho onde eu me enxergasse era o mesmo espelho que as pessoas me enxergavam. Se eu me enxergava ali com autoestima baixa, as pessoas não me valorizavam. A partir do momento que eu passei a me enxergar de uma outra forma, o mundo também passou a olhar através daquele mesmo espelho e a me enxergar de uma outra forma e me valorizar. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Então, o que eu quero que você entenda é que a forma como você se enxerga é a forma como as pessoas que estão ao seu redor vão te enxergar também. Se você se olha, se sente feia, se sente incapaz, é assim que as pessoas vão te ver também. E a partir do momento que você se olhar no espelho e falar, cara, eu sou linda. E todos os dias eu me olho no espelho e eu falo, cara, eu tenho 41 anos, olha a minha pele, olha como eu tô, olha a minha energia. E eu sei que as pessoas ao meu redor vão me olhar dessa forma também. E isso eu falo não só de aparência física, isso eu falo do potencial. Você se olhar no espelho e falar, cara, que mulher, né? Aquele palavrão. Olha que mulher que você é, entendeu? Se valorize, se enxergue, para que o mundo também possa enxergar a mulher que você é. Então eu acho que até aqui você conseguiu entender onde a sua autoestima ela é destruída. A partir de agora eu vou te mostrar o porquê você ficar sozinha não é um problema. E como você faz para parar de se sentir vazia quando aquele silêncio chega? Aquele momento que tá só você e você mesmo. E é aqui que muitas mulheres travam. Só que é aqui que a reconstrução começa de verdade. E aí a gente entra no passo de número 4. Aprenda a ficar sozinha sem se sentir vazia. Existe uma diferença enorme entre você estar sozinha e você se sentir sozinha. Já percebeu que muitas vezes você pode estar numa sala cheia de gente e ainda assim você se sente sozinha? Ou muitas vezes você está sozinha no seu sofá, assistindo a sua série favorita e você se sente completa com a sua própria presença? É que, na verdade, muitas mulheres, elas não têm medo da solidão, elas têm medo do silêncio. Porque é no silêncio que aparecem aquelas perguntas que foram evitadas por anos. Aparece a insatisfação, o cansaço, aparece aquela sensação de eu me perdi de mim mesma. E aí essas mulheres, elas tentam se manter ocupadas o tempo todo em relacionamentos, em problemas, em querer cuidar de todo mundo. Só que a sua autoestima, ela começa quando você consegue sentar com você mesma sem precisar fugir. Porque a verdade que ela é profunda e ela dói é que quem não consegue ficar sozinha sem se sentir vazia, acaba aceitando qualquer coisa pra não se sentir só. E isso não é amor, isso é sobrevivência emocional. Então eu quero que você reflita agora com sinceridade. Você consegue ficar sozinha sem pegar o seu celular? Sem procurar alguém para conversar ou sem se distrair com alguma coisa? Só você e os seus pensamentos? E se a resposta for não, tudo bem, isso não é um defeito, mas é um sinal. É um sinal de que você precisa se reconectar com quem você é sem plateia por perto. E aí a gente entra no passo número 5.
Mude a forma como você fala consigo mesma. Agora a gente vai tocar aqui num pontinho delicado. Porque você pode até não perceber, mas na maior parte do tempo você é muito dura consigo mesma. Você se chama de fraca, você se chama de burra, você se chama de atrasada, você se compara, você se cobra. E depois você ainda se pergunta por que não se sente confiante. Mas a autoestima, ela não sobrevive em um ambiente interno que seja hostil. Você precisa entender que você não floresce em um lugar onde você se agride todos os dias. Sabe quando você erra algo e você pensa, eu não faço nada certo? Quando você está descansando, você logo pensa, eu devia estar fazendo algo produtivo. Então, você tenta algo novo e logo pensa, isso não é pra mim. Eu já caí nessa várias vezes. Você consegue perceber que não é o mundo que está te desvalorizando, mas sim você mesma? Só que isso é muito fácil, é mais fácil do que parece de você mudar. Se trata de você mentir pra você mesma com frases vazias. Trata de você trocar, eu sou péssima nisso, pro eu tô aprendendo. Todo aprendizado tem um processo. Ou eu não consigo por eu ainda estou no processo. Entenda que você fazer isso não é fraqueza, isso é maturidade emocional. E agora vamos para o passo de número 6. O respeito vem antes do amor. E agora eu tenho que ser muito honesta com você. Você pode amar muito alguém, mas se você não se respeita, esse amor vai te machucar. Porque quando falta o respeito próprio com você, você aceita a migalha, você tolera desrespeito, você acaba se adaptando ao que te machuca, acaba confundindo intensidade com amor e ainda chama isso de relacionamento. Só que amor sem respeito, ele não constrói, ele desgasta. E você precisa entender a partir daqui é que as pessoas, elas não cruzam limites claros, elas cruzam limites que foram mal definidos. Então, quando você não estabelece o que você aceita, as pessoas vão decidir por você. A sua autoestima, ela começa a melhorar quando você aprende a dizer, isso eu aceito, isso aqui eu não aceito. Mesmo que isso te custe companhia. Nós mulheres, quando nós temos medo da solidão, muitas vezes a gente aceita estar num relacionamento abusivo, a gente aceita estar num relacionamento onde não existe respeito, por medo de estar sozinha, por achar que a gente não merece nada além daquilo. É o melhor que a gente pode ter quando na verdade não é. Não aceite menos do que aquilo que você merece. Eu tenho certeza que a partir do momento que você se posicionar, as coisas começam a mudar ao seu redor. Comece a definir o que você aceita e o que você não aceita. Comece a impor esses limites que você vai ver que a pessoa que está do teu lado vai com certeza entender, opa, se eu fizer isso aqui ela não vai aceitar. Opa, se eu fizer isso aqui ela vai embora. Você vai ver como as coisas vão mudar. Você precisa entender que a mulher irresistível, ela não é aquela que agrada a todo mundo. Ela é aquela que se respeita mesmo quando isso incomoda os outros. Talvez você tenha medo de se posicionar e acabar perdendo pessoas. Que deixa eu te falar algo aqui com muito carinho. Pessoas que ficam só quando você se diminui, nunca estiveram com você de verdade. A sua autoestima exige coragem. E coragem tem um preço. Muitas vezes é deixar essas pessoas irem. Entenda que a falta de coragem vai te custar muito mais caro. Então, até nessa parte do vídeo você já entendeu o porquê você se abandonou, o porquê você se sente vazia, o porquê você se cobra tanto, o porquê você aceita menos do que você merece. E agora, nesse último passo, eu vou te mostrar como você vai se tornar a mulher que você admira. E sem precisar mudar quem você é, mas sim assumindo quem você sempre foi. Então agora eu quero que você imagine algo aqui comigo. Imagine que nós já estamos em 2026. E aí você olha para trás, você percebe que 2025 não foi um ano que você mudou tudo de uma vez, mas foi o ano que você parou de se abandonar, de se deixar para depois. Você passou a se priorizar. Você não virou outra pessoa, você se tornou mais você. E agora me fala como que essa mulher que você vê lá em 2026, como ela se comporta? Ela se respeita? Ela não fica se justificando o tempo todo? Ela é uma mulher que não se culpa por descansar? Ela é uma mulher que não aceita menos do que ela merece? Ela ainda erra, mas ela não se pune por isso. Ela não é uma mulher perfeita, mas ela é coerente. A autoestima não é sobre você se sentir confiante todos os dias. Mas é você não desistir de si mesma até nos dias mais difíceis. E a mulher que ela tem autoestima, ela não acorda motivada todos os dias, mas ela acorda comprometida.
Ela acorda comprometida com a própria verdade, com os próprios limites, com o próprio crescimento. Ela entende que ninguém vai salvá-la e isso não a enfraquece. Isso, na verdade, a fortalece. Agora me responde, se você fosse a sua melhor amiga, você se trataria do jeito que você se trata hoje? E se a resposta para essa pergunta for não, talvez seja o dia de você começar diferente. Agora eu quero te falar sobre o que significa você se tornar irresistível, que é o que você viu no título do vídeo. Falo de você se tornar irresistível, eu não tô falando da sua aparência física. Eu tô falando da sua energia. É uma energia de uma mulher que não implora por atenção, que não disputa valor, que não se explica em excesso e que não aceita migalhas emocionais. Isso é o que atrai as pessoas. Isso é o que impõe respeito. E isso muda tudo. Então você precisa entender que você não se torne irresistível tentando ser desejada. Você já viu mulheres que às vezes elas expõem demais o corpo para tentar ser desejada? Não estou generalizando aqui, mas a maioria das mulheres que expõem demais o corpo é porque tem autoestima baixa. E eu falo isso porque eu já fui assim. Lá, quando eu falei para vocês no início do vídeo que eu me sentia muito magra, eu me sentia feia, eu usava roupas decotadas demais, saias curtas demais, porque eu queria me sentir desejada de alguma forma. Então eu tentava me expor para que é como se eu falasse assim, me enxerguem, entendeu? E é incrível como que essa mudança ela aconteceu na minha vida, que hoje eu não consigo usar decotes demais, roupas curtas demais, que mostrem demais. Hoje eu me sinto mal com isso, porque hoje eu acho que a mulher ela chama mais a atenção, ela é mais irresistível quando ela usa de outros artifícios que não seja expondo o seu próprio corpo. Isso é o meu pensamento. Você pode pensar diferente, você pode, de repente, gostar de usar roupa decotada e não tem nada a ver com a sua autoestima, tá? Eu não estou generalizando. Mas, se você gosta de se expor, de expor demais o seu corpo, pare para pensar, por que eu faço isso? Qual é a motivação? Você usa aquilo para você ou você usa para chamar a atenção dos outros? Existe uma grande diferença aí. Se você usa desse artifício para chamar a atenção dos outros, é um sinal de alerta. Se esse vídeo falou com você em algum nível, se inscreve no canal, porque aqui eu sou a sua amiga sincera que fala aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer. E esse é um espaço para mulheres que decidiram parar de sobreviver, decidiram começar a se respeitar acima de tudo. Se inscrever no canal é o primeiro passo para começar essa reconstrução. Mas talvez ninguém tenha te dito isso com tanta clareza como eu vou te dizer agora. Você não é uma mulher difícil, você não é uma mulher exagerada, você não é fraca. Você só é uma mulher que se adaptou demais e agora tá cansada. Só que isso não é o fim, é apenas o começo. Porque 2026 não precisa ser só mais um ano sobrevivendo. Ser o ano que você se escolhe, você se respeita, você se posiciona. O ano em que você se reconstrói. Um passo de cada vez, sem pressa, sem comparação. Você não chegou até aqui por acaso. Então agora que você já sabe o que fazer, compartilhe esse vídeo com aquela mulher que você sabe que precisa ouvir essa mensagem também. Um beijo e até o próximo vídeo.